Senado Federal descobre rombo de 800 bilhões de reais de Lula que corre para o colo dos ministros do Supremo Tribunal Federal e agora a corda arrebentou. Finalmente, parece que o povo brasileiro está descobrindo para onde está indo tantos impostos que nós pagamos de manhã, de tarde e de noite, e agora o Lula tem um problemão porque foi esse um dos problemas que levou ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos trazer essa matéria aqui e mais, hein? Olha só, denúncia gravíssima, Davi Alcolumbre recebendo 30 bilhões de reais do Vorcaro. Agora parece que nós sabemos por que o Davi Alcolumbre tem protegido e blindado tanto os ministros do Supremo. Parece que ele tem um trabalho a fazer ali no Congresso Nacional e esses 30 bilhões de reais foram denunciados aqui pela revista Veja. Nós vamos trazer essa matéria aqui, o clima tá tenso mesmo em Brasília e ainda, pessoal, tem um filho de um ministro que acabou de ser descoberto aqui envolvido com o Vorcaro e isso é grave, nós vamos trazer isso aqui. O ex-governador do Rio de Janeiro denunciou esse filho de um ministro do Supremo envolvido diretamente com essa lambança toda do Vorcaro. Pessoal, realmente o Brasil não é para amadores. Vamos trazer essas três matérias aqui. A primeira matéria quem vai trazer é o Deltan Dallagnol, falando aí sobre esse rombo gigantesco que o Congresso Nacional acabou de denunciar e vai dar ruim pro Lula em ano eleitoral. Se inscreve nesse canal aqui agora, pessoal, para você ver outras matérias como esta aqui. Vamos para o vídeo e voltamos em seguida. Lula correu para o Supremo Tribunal Federal para pedir proteção, um guarda-chuva, contra as pautas bombas que o Senado Federal está jogando na sua cabeça. Ou ainda, numa outra imagem, Lula está afogando o país em dívidas, dívidas causadas por ele mesmo e agora aumentadas pelo Senado Federal. E à medida que a água está subindo, Lula pede uma boia para o Supremo Tribunal Federal. É isso aí, pessoal. O Congresso despejou no colo do governo Lula um pacote que pode custar mais de 800 bilhões de reais. E eu vou te mostrar por que isso lembra demais o filme que derrubou a Dilma Rousseff. E se isso pode ou não levar também ao impeachment do próprio Lula. Mais ainda, eu vou te mostrar a reação do Lula, que diz tudo sobre como que o país é governado hoje. Olha então aqui comigo o que foi que o painel da Folha de São Paulo revelou hoje. Lula decide ir ao STF contra pautas bomba em nome da responsabilidade fiscal. Lula, que está fundando o país em dívida, não está nem aí para a responsabilidade fiscal, agora vai para o Supremo dizer sou um defensor da responsabilidade fiscal. Que hipocrisia. O presidente Lula ele bateu o martelo e decidiu que vai ao Supremo para impedir que as pautas bombas aprovadas pelo Senado entrem em vigor. Mas o que aconteceu, Deltan? Para você que não sabia disso, ontem o Davi Alcolumbre ele avançou em várias pautas bombas, tá aí ó, várias pautas bombas no Senado Federal e olha aqui o que a Folha de São Paulo trouxe. Um dia após ministros do governo Lula se reunirem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pedir que ele segurasse a votação de propostas legislativas com impacto nas contas públicas, 3 pautas bombas avançaram na casa, 2 delas com custo de ao menos 170 bilhões de reais em 10 anos. Foram 3 projetos: renegociação das dívidas rurais, com impacto estimado em 140 bilhões de reais em 10 anos, o piso de R$ 13.662 para médicos e dentistas, na casa aí dos 47 bilhões de reais de impacto nas dívidas do governo, e a PEC da aposentadoria dos agentes comunitários. Pela conta da Folha de São Paulo, esse pacote todo pode passar aí de 800 bilhões de reais de custo em 13 anos. E o tamanho do desespero do governo Lula foi retratado também nesta coluna aqui do Igor Gadelha do Metrópolis. Olha aí comigo. Apavorado com a aprovação da proposta no Senado, o governo Lula procurou o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tentar segurar a votação do projeto de renegociação das dívidas rurais na Câmara. Gente, todo mundo sabe que conhece o ambiente rural que o agro hoje está afogado em dívida. Por que está afogado? Porque o governo gerou uma crise fiscal que é gastar mais do que ganha. Isso faz com que os juros aumentem e aí, com um juro de 15% ao ano, basta você ter um problema de plantação, de lavoura, uma chuva, um alagamento, você ter uma estiagem, um período de seca e você quebra. E aí o agro está quebrado com dívidas rurais, ele precisa renegociar. Vamos lembrar que o agro é responsável por 1/4 da riqueza produzida no país, 25% da riqueza produzida no país, e ele precisa de um pacote de salvamento.
Mas o Lula, que não gosta do agro, chama ele de fascista, não quer dar. E segundo Igor Gadelha, Lula ficou aí muito chateado, principalmente porque senadores da própria base aliada ajudaram a aprovar esse pacote de resgate dos agricultores, tão importante. Quem acompanha a política há mais tempo já sabe de onde vem o desespero. Porque o PT ele tem trauma quando o assunto é pauta-bomba. A gente já assistiu a esse filme. Em 2015, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que estava então rompido com o PT e com o governo Dilma, ele destravou pauta-bomba atrás de pauta-bomba para explodir as contas públicas da Dilma. A crise fiscal virou uma crise econômica e a crise econômica virou uma crise política. E foi nesse caldo que o impeachment andou, com as pedaladas fiscais da Dilma como fundamento formal. Repare então nos paralelos de hoje. Presidente do Senado rompido com o governo depois da rejeição do Messias. Base aliada do Lula traindo nas votações. Ano eleitoral, contas explodindo. Escândalos de corrupção como o INSS atingindo o governo e até o filho do presidente. O governo sem conseguir emplacar o Messias pro STF, o que mostra uma fraqueza do governo. Então o cenário, gente, é em grande medida parecido. Claro que o Lula não é inábil como a Dilma era, mas o cenário é parecido. Então o Lula vai cair, vai ser impeachado da mesma forma como a Dilma foi? Calma, calma, porque aqui mora a diferença. E essa é a parte mais importante desse vídeo. A Dilma ela não tinha para quem apelar, para quem recorrer. Ela perdeu o Congresso e ficou sozinha, isolada. Já o Lula, ele perdeu o Congresso, ele foi correndo para quem? Para onde? Para o Supremo, com que eles têm uma aliança, uma lua de mel. E olha aqui o detalhe. Antes mesmo do governo ir lá e protocolar qualquer coisa, o decano Gilmar Mendes já tinha publicado isto aqui no X. O Congresso precisa demonstrar quanto custa e de onde sai o dinheiro previamente à aprovação de novos gastos. O Supremo possui jurisprudência pacífica sobre o tema. A ausência desses estudos prévios gera a inconstitucionalidade da medida legislativa. Ou seja, antes mesmo da bomba explodir, o decano do Supremo já fez algo surreal de absurdo. Ele foi para o X para dar pitaco na relação entre governo e Congresso e dizer que o Congresso pode ou não fazer. O que ele pode ou não fazer? Duas coisas que Gilmar está proibido de fazer. Porque a lei brasileira ela proíbe um juiz tanto de se manifestar sobre questões que pode vir a julgar no Supremo, como também proíbe de exercer atividade político-partidária. Mas o Supremo virou base aliada do governo Lula. E a mensagem do Gilmar foi um sinal claro para o mundo político de que o Supremo vai vir em socorro de Lula caso o Lula precise. E é claro que essa ajudinha aí, essa mãozinha do Supremo, ela não vem de graça. Eu aposto que o Supremo espera de Lula a mesma proteção, a mesma mãozinha, principalmente contra as investigações do caso Master que atingem ministros do Supremo. E vamos lembrar que a origem, a culpa dessa crise fiscal não é do Congresso, não é do Senado, é do Lula, que não fez reforma administrativa, que gasta mais do que deve e que em ano eleitoral abriu as comportas dos gastos, mesmo sem ter equilíbrio das contas públicas, mesmo gastando muito mais do que o governo recebe. E aí ele aumenta imposto de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, e a conta não fecha. Agora eu quero te ouvir. Você acha que o Supremo ele vai salvar Lula de novo? E agora nós queremos falar sobre uma denúncia séria que foi recebida ali no Congresso Nacional e vai ser encaminhado para o Ministério Público sobre um rombo de 30 bilhões de dólares para o Davi Alcolumbre, envolvendo ali o Banco Master, envolvendo o Vorcaro. E se isso for mesmo verdade, que foi denunciado pela revista Veja, nós vamos ver isso aqui agora, explica tudo. Por que o Davi Alcolumbre até agora não colocou pedidos de impeachment para ser votado? Por que a CPMI do Banco Master até agora também não foi aprovada? Vamos ver essa matéria, o pessoal ali da Rádio Auriverde vai trazer para nós, vai explicar tudinho. Deu ruim também por Davi Alcolumbre, confira. Em seguida, vamos trazer aqui o filho do ministro que está envolvido com o Vorcaro também. Confira essa matéria aí. Então, ali, uma publicação feita pela revista Veja ontem diz que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu 30 milhões de dólares do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. As informações são do jornalista Robson Bonin. O valor equivale a aproximadamente 153 milhões de reais e, segundo a reportagem, foi depositado em uma conta secreta no exterior. Conforme a publicação da Veja, a operação foi conduzida por Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, como pagamento pelo apoio de uma demanda de interesse do Master.
O Alcolumbre diz que as informações são absolutamente falsas e que serão enfrentadas com a máxima firmeza. A defesa de Vorcaro chegou a apresentar 2 propostas de delação, como já falamos aqui, ambas foram rejeitadas pela Polícia Federal. E os investigadores entendem que os relatos apresentados não têm elementos de provas inéditas que justifiquem eventuais benefícios. Segundo a reportagem da Veja, Vorcaro também falou sobre uma parceria lá com o PT da Bahia. Nós falamos isso ontem aqui também. Foi iniciado em 2007 durante o governo de Jacques Wagner. E essa parceria aconteceu por meio do Cesta do Povo, que depois teve o nome aí de Cred Sexta, uma iniciativa que permitia que funcionários públicos fizessem compras com desconto em folha de pagamento. É um hipócrita, é um mentiroso, que não cumpre acordo. Esse é Davi Alcolumbre. 30 milhões de dólares ou 153 milhões de reais numa conta no exterior, uma conta secreta no exterior. Ele disse que agora vai combater. Bom, agora a minha pergunta já é objetiva, prática e rápida. Um jeito de provar a inocência de Davi Alcolumbre não seria uma CPMI do Banco Master? Pitoli, o artigo 58, parágrafo 3º, eu sou advogado, eu entrei com um mandado de segurança representando ali 16 deputados federais e 3 senadores. Depois do nosso mandado de segurança vieram mais 3 mandados, um com o deputado Kim Kataguiri, outro com o Lindenberg Farias e outro que o Jordi também entrou com outro mandado de segurança. O nosso foi o primeiro que acabou levando essa questão ao ministro André Mendonça. E esses 4 mandados de segurança têm como base o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. O próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu a jurisprudência, desde a época lá da pandemia, da CPMI da pandemia, da Covid, que tendo fato concreto, prazo definido e o número mínimo de assinaturas, a instauração é obrigatória. Tem que instaurar. Não cabe ao presidente do Congresso Nacional escolher quando ele quer, se ele não quer, que nem o discurso que ele fez recentemente. Mas vamos fazer política porque é ano de eleição. Não cabe, não existe isso. Está na Constituição. O Supremo Tribunal Federal já entendeu, já pacificou essa questão e mais. Está no artigo 21 do Regimento Interno do Congresso Nacional, dizendo que a instauração é automática. Agora está muito claro por que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, por que ele não instaura a CPMI do Banco Master? Por que ele não faz a leitura desse requerimento? Por que nós já tivemos 2 sessões do Congresso Nacional e o presidente do Congresso não faz a leitura? Com certeza, essa denúncia de 30 milhões de dólares, 150 milhões de reais na conta do presidente do Congresso. Agora, Pitoli, se é obrigatória a leitura, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, artigo 21 do Regimento Interno do Congresso Nacional e a decisão já, a jurisprudência do Supremo. Se ele é obrigado a instaurar, é um ato de ofício, chegou o requerimento, ele tem que instaurar. Quando ele deixa de praticar esse ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal, que é se esquivar de uma investigação contra si, porque a CPMI chegaria nesses 30 milhões de dólares, Pitoli, deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal está no artigo 319 do Código Penal, crime de prevaricação. Portanto, o Alcolumbre ele está em flagrante delito, o crime está continuando. Ele tem que ser preso. E mais, o artigo, é óbvio, não vai chegar nesse ponto. Eu ainda cheguei aqui em Bauru, numa sessão, cheguei da voz de prisão para o presidente da Câmara aqui, quando eu vi que estava em flagrante delito. O artigo 301 do Código de Processo Penal fala que qualquer um do povo pode, e as autoridades policiais devem dar voz de prisão, prender quem esteja em flagrante delito. Pitoli, óbvio que é em tese, pelo menos ali na prática nós sabemos que é outra coisa, porque a maioria ali está tudo com o rabo preso. Mas tendo uma sessão do Senado, do Congresso Nacional, qualquer deputado, qualquer senador poderia dar voz de prisão para o Alcolumbre. Flagrante. Ele não instaura a CPMI e ainda tem essas suspeitas, né? Essas denúncias de grana. Mas vamos lá do ponto de vista prático. Não é só o Alcolumbre que tem 30 milhões de dólares na conta, certo? Tem um contratinho de 129 milhões, um outro que não foi... acho que finalizado de 50 milhões com o mesmo escritório, da doutora Viviane Bassi de Moraes.
Nós temos outros, né, que certamente se deram muito bem com essa parceria, essa proximidade com o Vocaro, tá aí o Ciro Nogueira e tal. O que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: a gente tem pela segunda vez a Polícia Federal negando a delação do Vocaro. Justifica que ele está querendo só se defender, não apresenta nada de novo e tal. Só que a gente vai entendendo cada vez mais e com mais facilidade, ao mesmo tempo que tudo isso vai ficando meio que para trás já, Borgo, que a gente já não fala mais do Banco Master, como falávamos sobre o Banco Master. As coisas eles estão querendo deixar as coisas para trás, porque, Borgo, está todo mundo envolvido. Você sabe melhor que eu disso. Está todo mundo com o rabo atolado nessa porcaria de Banco Master, corrupção, dinheiro. Teve gente que nem levou dinheiro, mas foi para o Cine Trancoso, aprontou lá no Cine Trancoso. Tem gente que foi para a festinha das astronautas em Nova York. Tem de tudo, Borgo, tem de tudo. Alcolumbre, ele, segundo consta, ele é o rei das emendas no Congresso, não pela questão dos valores, mas pela questão da habilidade em distribuir as emendas, em fazer as emendas chegarem onde tem que chegar. Ele é um aconselhador, é um conselheiro, né, com relação a essa emenda. E Borgo é de Bauru? Borgo, você precisa pegar essa emenda aqui. Ele tem ele tem esse traquejo, Borgo. Ele tem essa habilidade. Por que eu estou contando dessa habilidade de Alcolumbre? Porque, ao meu ver, 30 milhões de dólares não ficou para o cara. Isso ficou quanto para ele, né? Por quê? Ele falou, do mesmo jeito que o Vocaro tentou se blindar, você acha que o Alcolumbre também não falou, vem cá, o líder tal, vem cá não sei quem? Ele vai fazendo com que muitos fiquem devendo, rabo tudo atolado, rabo tudo preso, rabo tudo sujo, para a gente não ver a apuração. Porque vai chegar no Supremo. Já chegou no Supremo. Aí o Supremo não quer. Aí já chegou no presidente do Congresso. Não anda, porque ele não quer. No Executivo, tá ali, Lula do PT, do Augusto Lima do Credit Sexta, amigo do Jacques Wagner e Rui Costa. Chegam no Executivo. Então, as pessoas, o que eu vejo, Borgo, eles não querem que isso avance. E eles estão conseguindo que isso não avance. Já estão dando favas contadas, o Vocaro, que hoje está num hotel 5 estrelas ali na Polícia Federal, voltando para casa. Qual que é a tua esperança mesmo indo mais sobre a isso? fundo, não é que eles não querem que avance. Na verdade, eles estão ganhando tempo para anular tudo isso aí. Eles estão esperando para... Eles anularam o processo do Lula. Eles descondenaram o Lula para virar presidente da República. Eles estão só esperando porque a prisão preventiva tem prazo determinado. Tá? Passou ali até 6 meses, ele tem que justificar a permanência. Como é que ele vai ficar preso preventivamente sem oferecimento de denúncia? A expectativa do Vocaro é que ele não vai. Eu não acredito numa colaboração premiada do Vocaro, porque como que ele vai delatar aquelas pessoas que ele tem esperança de soltá-lo, de anular o processo? Para mim, perfeito, concordo. Se ele delatar alguns ministros do Supremo, são aqueles que ele tem esperança que vão anular o processo. Só tem uma saída hoje no Brasil. É pequena, é arriscada, mas só existe uma saída. É o ministro André Mendonça retirar o sigilo de tudo que foi feito até agora. Só essa. Estou pedindo isso faz tempo aqui. A CPMI do Banco Master é importante? Acho que isso o protege, inclusive. O protege. Porque o ministro... Ontem eu vi acompanhei o programa do Paulo Figueiredo, ele foi cirúrgico. Tá? O ministro André Mendonça, ele corre contra o tempo hoje. Ele está praticamente sozinho no Supremo Tribunal Federal. Um monte de ministros ali, ou parciais, ou com interesses na causa, ou com... Ou devendo na praça. Ou devendo na praça, com argumentos que poderiam ser denunciados, enfim. Se demorar muito, eles vão anular tudo. Agora, olha o ponto que nós chegamos. A sociedade ter que se defender de ministros da Suprema Corte. Não, mas hoje os inimigos... para nós está claro. Os inimigos do Brasil estão dentro da Suprema Corte. Como é que você joga dentro da lei, sendo que quem vai avaliar o que é a lei, o que é legal, o que não é, eles estão com o rabo preso. Então qual que é a saída disso? É o ministro André Mendonça retirar o sigilo. Eu topo fácil isso aí. Arranca tudo, doa quem doer, passa limpo. Esquece o computador aberto lá com a senha. Não é vazar. É liberar o sigilo pelo interesse público. O interesse público que justificaria um sigilo, hoje o interesse público, é para saber o que está acontecendo. Então tem amparo legal. Tem amparo legal. Ótimo, melhor ainda. O povo brasileiro não pode ir para uma eleição para decidir o futuro do Brasil sem saber o que está acontecendo.
Então hoje o sigilo nesse processo, nessa investigação, hoje ele joga contra o interesse do brasileiro, ele joga contra a Constituição Federal, ele joga contra todas as normas. Dar essa blindagem nesse processo está favorecendo o sistema, porque daqui a pouco os próprios ministros supremos que poderiam ser citados ou delatados, eles vão anular tudo. Eles vão melar tudo isso aí. Pois é, agora nós vamos falar que o ex-governador Cláudio Castro, que saiu ali do governo, talvez para disputar, quem sabe, né, se puder, se a justiça deixar, até uma vaga para o Senado Federal, e tudo aconteceu depois daquela, né, operação lá no Rio de Janeiro, lá, que eliminou alguns bandidos. Olha só, o Cláudio Castro acaba de fazer uma denúncia seríssima que tem um filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal envolvido até o pescoço com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master e esse dinheirado aí que rola pra lá e pra cá. Vamos saber essa história aí, até onde que esse filho desse ministro, quem é ele e até onde que ele está envolvido. O André Marcília, jurista, que sabe tudo, vai trazer pra nós. Confira aí. Tem ex-governador do Rio de Janeiro que já foi alvo de 2 operações da Polícia Federal no caso Master, que está desesperado, fazendo de tudo para chegar no Mendonça e na Polícia Federal, que ele não tem nada a ver com o Vorcaro, nada a ver com o caso Master. E para isso ele está disposto a entregar nomes, inclusive chega a mencionar filho de ministro do STF. Eu vou te contar agora quem ele é, quem que ele fala, quem que ele cita e entrega e qual é a jogada desse ex-governador. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico. A informação é da Bela Megali, no Globo, e também do Igor Gadelha, no Metrópolis, que dizem que o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, está se movimentando nos bastidores de Brasília para se descolar do Vorcaro e também do Master, e com isso dando recados ao Mendonça, à Polícia Federal, de que ele não tem nada com isso. O ponto é que a Polícia Federal diz que ele tem relação de proximidade com o Vorcaro, e em razão dessa proximidade é que ele está sendo acusado de colocar dinheiro do Rio de Janeiro nos títulos podres do Master. E o ponto é que daquele evento ocorrido no dia 14 de maio de 24, que é aquele jantar em Nova York para autoridades, com degustação de uísque, no dia seguinte daquele evento, o Cláudio Castro colocou 70 milhões da Rio Previdência no Banco Master. Depois colocou mais 80 milhões da Rio Previdência no Banco Master. Então, aquele evento seria decisivo em relação à proximidade do Cláudio Castro com o Vorcaro. E aí ele menciona que aquele evento não foi só para ele, não foi um evento exclusivo. E aí começa a dizer nomes. Diz que lá, nesse evento ocorrido no dia 14 de maio de 24, tinha muita gente, que eram mais de 20 pessoas naquele jantar. O jantar custou R$66 mil e que ele estava disposto a pagar a conta. Ele levou a carteira, mas o Vorcaro não deixou que ele pagasse. Diz que havia ali ao lado dele governadores, políticos, e então ele não estava sozinho, não era uma relação pessoal dele com o Vorcaro. Depois teve uma degustação de uísque exclusiva que custou, segundo a Polícia Federal, mais de R$5 milhões. Imagina uma degustação de uísque de mais de R$5 milhões, e ali havia 40 pessoas, segundo o Cláudio Castro, e havia deputados do MDB, deputados do Republicanos e até um filho de um ministro do STF. Segundo a coluna do Igor Gadelha e da Bela Megali, esse filho de ministro era o Rodrigo Fux. O filho do Fux estava na degustação de vinho. O convite tinha sido para o pai, mas o pai não foi e o filho acabou indo. Diz a coluna que esse Rodrigo Fux viu que a coisa era muito informal e acabou saindo fora rápido, não ficou muito tempo lá. Depois, chamado a se explicar, disse que não tinha relações com o Vorcaro nem com o Master, que nunca prestou serviços para nenhum dos dois. Bom, é bom que a gente saiba, é bom que a gente apure, é bom que a gente fique esperto, mas é incrível, vai aparecendo os familiares de ministros do STF. É difícil que sobre um que não tenha tido algum tipo de relação, ainda que de degustação, com o Vorcaro. Impressiona. O ponto aqui é que o Cláudio Castro ele está disposto a falar. Ele está disposto a falar no momento em que a delação do Vorcaro e da família Vorcaro e do ex-presidente do BRB estão todas essas delações à beira de ser rejeitadas. Amanhã, sexta-feira, é o último dia para isso ser decidido. Portanto, meus caros, se nenhum desses estiver a fim de falar,
talvez o Cláudio Castro esteja. É bom que nesse momento que ninguém está falando nada, alguém esteja disposto a abrir o bico, citar nomes e mencionar aquilo que sabe. Vão para cima do Cláudio Castro, já que os outros não querem falar. Pois é, pessoal, o Brasil realmente precisa ser passado a limpo. O que nós precisamos é de uma faxina geral nesse país. O que nós precisamos é que o Congresso Nacional seja renovado dos pés à cabeça e que essa presidência do Brasil possa mudar de uma vez por todas, que o PT possa se aposentar, que nós possamos ter, a partir do próximo ano, através de um novo presidente de direita verdadeiro ali, a indicação de novos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí possamos ir renovando toda aquela classe ali de ministros do Supremo, até chegarmos no momento onde eles serão ministros totalmente honestos, totalmente ali despreocupados com a política, mas preocupados com a Constituição brasileira. É tudo que nós queremos. Em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, você nem sabe quem que é o nome dos ministros da Suprema Corte. Ninguém nem fica sabendo. Agora aqui eles são influencer, dão entrevista, fazem eventos, são politiqueiros, tem lado. Isso não pode acontecer. E eu acredito que podemos ter uma grande virada este ano, porque justamente o PT está para se aposentar com o Lula e podemos ter sim uma renovação quase que de 2/3 do Congresso Nacional e muitos deles de direita podendo entrar ali justamente no Senado Federal. E aí, futuramente, o próprio Davi Alcolumbre que nós mostramos aqui, que, de acordo com a revista Veja, está envolvido nesse escândalo de 30 bilhões de dólares, o próprio Davi Alcolumbre pode deixar de ser o presidente do Senado e finalmente nós temos um presidente do Senado ali que vai cumprir a Constituição, não igual foi o Rodrigo Pacheco e lá atrás também foi outros que da mesma forma estavam culiados com o sistema, culiados com o judiciário, fazendo um acordo de autoproteção. Eles se protegem para perpetuar no poder. Isso é um absurdo, não deveria haver isso. Aliás, o foro privilegiado que está no Supremo, se tirar esse foro privilegiado, talvez os deputados e senadores vão começar a meter com os dentes nas línguas, porque eles vão pensar o quê? Agora a gente não vai ser denunciado e nem julgado no Supremo Tribunal Federal. Então nós podemos colocar, inclusive, pedidos de impeachment para ser julgados aqui no Senado Federal. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Olha só, pessoal, se você quer ficar por dentro dessas matérias que nós estamos colocando aqui, você precisa se inscrever aqui no canal. Nós estamos tentando chegar aqui a 700 mil inscritos conservadores e que realmente, torce pelo Brasil e quer a verdade nesse país. Se você é um desses, então se inscreve aqui no canal agora. Não leva nem 10 segundos e nos ajuda bastante. Eu quero te pedir essa ajuda aí, porque nós precisamos continuar denunciando isso. Você imaginou se não tivesse ninguém denunciando esses rombos, essa roubalheira, se todo mundo tivesse calado, se não tivesse uma mídia paralela à mídia esquerdista, a grande mídia esquerdista como Globo, CNN e outros portais, você já imaginou como que estaria esse país? Então, esse trabalho que nós fazemos aqui é importantíssimo. Por isso que eu te peço a sua ajuda para você se inscrever aqui, para que nós possamos continuar levando para mais pessoas essa matéria e esse tipo de notícia, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.